Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar mais uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, que está aqui registrado no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 e diante. Contado por Jesus, diz assim: E disse Jesus uma parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada junto à sua vinha, e indo nela procurar fruto, não achou. Disse então ao viticultor: corta essa figueira e lança fora, porque há 3 anos eu venho procurar fruto nela e não acho. Para que vai ficar ocupando espaço na terra inutilmente? Pelo que disse o viticultor: Senhor, deixa mais esse ano, até que eu escave e esteque. Se der fruto, permaneça. Se não der, mandará cortar. Muito bem, amados e queridos irmãos. Esse texto contado por Jesus, ele tem uma veracidade muito grande para as nossas vidas. Uma palavra forte de reflexão. Primeiro detalhe que nós precisamos entender: quem é esse certo homem que Jesus falou? Esse certo homem, ele é o lavrador ou fazendeiro. O fazendeiro e o lavrador, que é o dono da terra. O dono da terra. Ou ele é o fazendeiro ou o lavrador, que dá o mesmo nome técnico na agricultura, é chamado de o lavrador. Então, esse homem que Jesus está falando é o lavrador. Que este lavrador, ele representa Deus, irmãos. Haja vista que o lavrador é o dono da terra. E quando nós olhamos essa representação dele como Deus, se encaixa direitinho, irmãos. Quando nós olhamos o Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que se move sobre ele. Segundo ponto, o texto bíblico que prova que Deus é o lavrador. Jesus Cristo mesmo, ele disse em João capítulo 15, versículo 1, ele falou: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Ele está falando: o meu pai é o dono da terra e ele me plantou na terra. Ou seja, esse certo homem é o lavrador, é o fazendeiro, é o dono da terra. E o texto está dizendo que esse lavrador representa Deus. E o texto está dizendo que esse lavrador, ele tinha plantado na terra a sua vinha. A vinha plantado na terra de Deus. Todos nós sabemos que a vinha é uma videira. E essa vinha, ela representa Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Cristo, ele disse isso em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Ou seja, eu sou a vinha. Então, ele está falando que na terra, que é a terra que é de Deus, Deus tinha a vinha, que é Jesus Cristo, e nesta vinha, ele resolveu, porque a terra é dele, ele faz o que ele quiser, plantar uma figueira. Essa figueira representa nós, irmãos. Somos nós essa figueira. Essa figueira representa nós, a qual nós estamos entendendo então que Deus nos pegou e nos plantou na sua vinha. Que a vinha é... Então, irmãos, ele está falando que vamos recapitular. O lavrador é Deus. A vinha, Jesus Cristo. A figueira, somos nós. Que ele plantou
Na onde? Na sua vinha. Mas vamos entender algo aqui profundo para nossas vidas. O texto não está dizendo que ele pegou uma árvore de figo e já colocou lá na sua vinha. Ele pegou eu e você como uma semente. E o que é uma semente? Para muitas pessoas, a semente é coisa insignificativa. Para quem não entende o valor de uma semente, é insignificativo. Essa semente de figo, essa semente de figueira, éramos nós, irmãos. Que era a semente insignificativa na visão mundana. Na visão do mundo, muitos de nós eram dependente químico. Muitos de nós eram alcoólatras, muitos de nós viviam na vida errada, muitos de nós viviam na bebida, muitos de nós viviam só em rolo, a ponto de as pessoas olhavam para nós e achavam que não tinha mais jeito. Esse não tem jeito, esse não tem solução, não tem saída, porque olha a vida que ele leva. E quantas pessoas olhou para a esposa, para o pai, para a mãe, que servo de Deus estava ali intercedendo a favor da nossa vida, e deve ter falado, eu tenho a dó dos pais dele. Uns pais de tão bom, são da igreja, e olha os filhos nas drogas, na prostituição, o outro na feitiçaria, o outro no candomblé, o outro homossexual, o outro lésbica. Era a semente que era desprezado para o mundo, pelo mundo. Como o salmista Davi disse no Salmo 2, verso 4, ele disse, muitos dizia que para mim não havia salvação em Deus. O salmista Davi, ele vai dizer o que as pessoas diziam a respeito dele no Salmo 3, o verso 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas a salvação vem do Senhor. Quantas pessoas falavam de mim e de você? Que não tinha salvação, que não tinha mudança, que não tinha perspectiva de vida, que não tinha saída. Nós era simplesmente uma semente. E uma semente na mão de quem não entende, quem não sabe o valor, não é nada. Agora uma semente na mão de um lavrador, na mão de um viticultor, na mão de um vinhateiro, meu irmão, nas mãos de quem não entende não é nada, mas na mão do que entende, ou seja, na mão daquele que sabe o valor de uma alma, ele vê produção. E foi assim, no meio ao desprezo das pessoas, quando ninguém dava nada para mim e para você, quando nós era o pior da nossa família, que era a última pessoa que eles pensavam que um dia podia ser um cristão, Deus foi lá
pegou essa semente desprezível, porque ele sabe o valor da semente. Ele sabe o valor de uma alma. Então não se importa, não fica dando ouvido para quem não sabe o valor de uma alma. O meu valor, o seu valor é tão surpreendente que ele custou todo o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Ele foi lá, nos tirou. Quem era nós, irmãos? Quem era eu? Quem era você? Deus foi lá, nos buscou lá, no meio dos desprezíveis, dos desprezados. E pegou a semente insignificativa. Fala, dá aqui essa semente. Você vai fazer o quê com essa semente? Ele não presta para nada. Não presta para você. Mas para mim você vai ver que dessa semente eu vou fazer ele gerar uma árvore frutífera para que o meu nome seja glorificado. Foi por isso que Deus tirou eu e você de lá, irmãos. Para nós sermos uma árvore frutífera. E ele pegou a semente e veio fazer a sua plantação. Ele não separou um canteiro só de figueira. Tem o porquê ele não fez isso. Ele pegou a semente. Tá aqui, eu e você estávamos aqui na mão de Deus como semente. E ele foi até a sua vinha. Como nós já falamos, a vinha aqui é Cristo. Ele foi até Cristo e nos plantou. Não estou entendendo, André. Eu estou falando que nós era a semente desprezível. Que Deus foi lá, nos resgatou, pegou nós como semente. E Deus pegou eu e você, podia plantar em qualquer lugar. Ele nos plantou na sua vinha. Se a vinha é Jesus Cristo, ele está falando para mim e para você que você, como semente, você foi plantada em Cristo Jesus. Ele nos plantou em Jesus Cristo, irmãos. Nos plantou em Jesus Cristo, que é a terra fértil. Jesus Cristo é a terra fértil. Ele nos plantou em Jesus Cristo. E aqui começa a mensagem de Deus para a minha, para a sua vida. Será que nós ainda permanecemos plantados em Cristo? A nossa semente está em Cristo? Porque ele não plantou uma árvore, ele plantou uma semente. Por quê? Além de ser minúscula, é uma semente praticamente insignificativa. Porém, ele nos plantou como semente para fazer eu e você entender. Para fazer eu e você entender que ele não nos plantou uma árvore, ele nos plantou como semente. E como semente nós não devemos ter pressa para crescer. Porque nós estamos plantados em Cristo. Então deixa Cristo distribuir as suas proteínas espirituais na sua vida. Não precisa ter pressa para ter cargo. Não precisa ter pressa para ser obreiro. Não precisa ter pressa para ser usado. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Que uma vez que você cresce para cima, você é obrigado a produzir frutos. A semente é plantada, mas antes de ela crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo. Eu não sei quanto tempo faz que você foi plantado
em Jesus Cristo, mas deixa Jesus Cristo trabalhar na sua vida. O texto que nós lemos está falando da figueira já grande. A partir do momento que você cresce para cima, Deus, na sua infinita misericórdia, vai vir colher os nossos frutos. E Ele vai querer achar o fruto. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Nós estamos plantados em Jesus Cristo ainda? Porque se nós voltarmos alguns anos atrás, nós vamos ver que quando nós fomos plantados em Jesus Cristo, nós começamos a produzir fruto no evangelismo, nas visitas, nos estudos da palavra, nas coisas de Deus. Sempre tinha fruto. Sempre tinha fruto. A oportunidade que nós tínhamos de conversar com alguém era a oportunidade de falar daquilo que nós temos. Jesus Cristo. Então, é uma palavra de reflexão que está nos ensinando a esperar, deixar Deus trabalhar na nossa vida. O crescimento para cima ele demora, mas quando cresce para cima, Deus requer de nós frutos. Qual é o fruto que eu e você estamos dando para o reino de Deus? Será que o fruto que nós estamos trazendo para o reino de Deus é dor de cabeça para o pastor? Será que quando nós pegamos no microfone para pregar, para ministrar um louvor, para fazer uma oração, as pessoas esperam algo de Deus vindo de nós? Ou as pessoas falam assim, esse é só misericórdia, a gente tem coragem de pregar? Que tipo de fruto que nós estamos produzindo? Por quê? Por que a pergunta? Porque o fruto que sai da figueira é um fruto que curava tumores. É um fruto que curava trauma. Que o figo, ele produz isso. A figueira, as suas folhas, produzia sombra, aonde as pessoas cansadas iam se refugiar debaixo dela. E será que esse é o fruto que nós estamos produzindo? As pessoas estão encontrando descanso em nós, das suas provações? Derio plafuri mi sene mi candarábia. O figo, ele produzia força para os fracos. A Bíblia diz do homem que estava desfalecido, que deram figo para ele, e ele se fortaleceu. Será que o que está saindo de nós como figueira está produzindo força
para nossa, para aqueles que estão nos ouvindo? Está fortalecendo? Qual é os frutos que nós temos dado? Porque o dono da terra foi procurar os frutos na figueira. Ele não encontrou. O fruto que ele queria. E ele falou pro viticultor: 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Tá ocupando espaço inutilmente. Arranca fora. Eu viticultor, que representa o Espírito Santo, começa a interceder. Já parou para pensar quantas vezes Deus tem falado para o Espírito Santo: arranca fora isso daí que não está dando fruto? E quantas vezes o Espírito Santo pediu oportunidade para Deus: deixa eu trabalhar. Porque para quem não sabe, o viticultor é aquele que planta, viticultor é aquele que rega, viticultor é aquele que cava, viticultor é aquele que faz lagar, viticultor é aquele que protege, que guarda a vinha. Ele falou: deixa eu trabalhar mais um ano. Talvez nós esteja no último ano que o Espírito Santo está investindo em nós, acreditando na nossa mudança, acreditando nos nossos frutos. E nós temos que aproveitar, irmãos, essa oportunidade. Porque ele fala: deixa eu trabalhar mais esse ano, até que eu escave, até que eu esterque. Se der fruto, fica. Se não der, nós arranca. Então aproveita a oportunidade. Calabadassori que nefai monshuri mikandarabe. Mertsi pekatsori mekatarabacalabas. Então aproveita em nome de Jesus a oportunidade que Deus está dando para você. E seja uma figueira que produza sombra aos cansados, como está Miqueias 4:4. Cada um convidará o seu companheiro para se assentar debaixo da figueira, se assentar em descanso. Segundo, que você seja um produtor de cura, como está lá no 2 Reis, capítulo 20, versículo 7, que a pessoa estava com tumor e foi feito em pasto de figo e colocado no tumor para curar. Que você venha produzir a cura de tumores, de traumas. E terceiro, que você venha produzir forças à alma cansada. Venha produzir o vigor na vida de alguém. E eu termino aqui nas tuas mãos, eu termino aqui entregando nas mãos de Deus essa mensagem e falando com você: deixa Deus te usar para que o nome dele seja glorificado. Fica com essa palavra, irmão. Pensa muito bem no que foi falado, para que Deus venha ser glorificado através da sua vida, que pode ser a última oportunidade que ele está nos dando, que o Espírito Santo está nos trabalhando, cuidando de nós, preparando para um melhoramento na minha e na sua vida. Amém, queridos? Fique com Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.